Esse canteiro pode ir mais pra lá. O canteiro pode ir mais pra lá. Fica só um espaço pequeno entre um e outro lá. Vai ficar muito apertado lá, não? Não, deixa espaço pra passar, pra gente passar, né? De quebrar isso aí. Agora ele tá muito alto, né? Onde? Ele tá muito Tá alto. muito alto? É. Agora você escolhe ele mais pra cá. Volta. Vou plantar o que aqui? O coentro? O coentro tá muito alto. Pode plantar coentro e cebolinha. O espaço lá ficou bom agora lá. Agora você puxa ele mais pra cá. Porque ele tá muito alto pra coentro. Joga mais uma adubo aqui em cima? Não, não. Tá ótimo.
Só faltou você misturar com a cinza, né? Mas tá bom, né? O outro. Os outros você faz como? Você mistura com a cinza. Aquela cinza lá tá muito boa. Pode puxar mais, meu amor. Mas depois com a chuva, com a água, vai baixar, né, acho. Não. Esses torrões aí você tem que quebrar. Olha. Tá bom, fica muito lá. Trabalhar. Não. Tá gravando? Uhum. Venha pra cá. Está muito longe, meu amor. Meu pai trabalha todos os dias, né? Disse Jesus. E eu trabalho também. São Paulo disse o seguinte: para minha sobrevivência e daqueles que comigo estão, essas mãos me foram úteis. Essas mãos me foram úteis. E Jesus falou: meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Vem para cá, meu irmão. Tá bom? É claro que eu não trabalho todos os dias, né? Mas todo dia tem sempre uma coisa para fazer, outra. E é nesta base aqui. Tá bom? É nesta base do serviço. A gente quer um coentro, a gente tem aqui uma cebolinha, né, um pouco de alface, jiló, como é lá que de outro lá, couve, certo? Então é para isso que a gente faz aqui. Eu não trabalho fora, né? Não estou trabalhando fora. Às vezes surge algum serviço para fazer de obra, a gente vai e faz, mas não é um trabalho direto. Mas aqui a gente é muita coisa para fazer. Então, quando você quiser falar de trabalho, passe uma semana com o missionário. Tá bom? Passe uma semana para a gente começar a considerar certos comentários. Segundo, eu não estou fazendo isso aqui porque é para gravar. Claro que nesse instante eu estou usando a situação. Tá? Mas isso aqui não é um serviço que depois eu vou jogar fora. Não, nós vamos usar. Depois você vai ver como vai estar isso aqui. Segundo, eu nunca ganhei nada de YouTube, meu irmão. Eu nunca fui remunerado. Uma hora dessa vai ter alguma coisa. Parece-me que está perto de ter $100, R$400, mas eu nunca recebi nada. E outra coisa, tem muita gente que com certeza não faz outra coisa, apenas vive do canal, vive do YouTube, certo? E se o YouTube paga bem, eu não sei de falar isso, eu não tenho esta palavra. Há quanto tempo a gente está trabalhando no YouTube, eu nunca recebi R$1. Uma hora vai sair alguma coisa, você está entendendo? Então, o trabalho que eu faço, missionário, as pregações, os estudos que a gente faz, a finalidade não é essa. A finalidade não é essa. E outra coisa, ainda que o YouTube não me dê nada, só o fato de eu estar transmitindo a mensagem, disse São Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E devo pregar a tempo e a fora de tempo. A mensagem tem que ser anunciada.
Este é o meu principal objetivo, sobretudo eu, que sei onde estava, que sei o que fazia, sei como perseguia a igreja de Jesus de forma covarde, de forma medíocre, de forma ridícula, de forma cínica, porque eu persegui a Igreja Católica com uma Bíblia que ela me deu. Quem me deu a Bíblia não foi João Ferreira de Almeida, não foi as casas publicadoras. Certo? Teve uma igreja que há 2000 anos atrás, ao longo de 300 anos, ela trabalhou solidamente, ferrenhamente, para guardar o patrimônio fidei, o patrimônio de fé. E eu, sem nenhum sentimento de amor, de misericórdia, de gratidão, usava essa Bíblia. Que a igreja lutou e trabalhou para que ela não fosse adulterada. Para que não fossem tirados muitos livros dela. Muitas pessoas não sabem disso, porque a história da Bíblia, poucas pessoas sabem. Tem muitos que sabem, alguns que estão nas cabeças conhecem, mas aí que entra a deselegância, a desonestidade, porque preferem contar uma história da Bíblia falsificada, adulterada. Não tem a hombridade de contar a real história da Bíblia, para nós termos, por sinal, queridos, os irmãos que lutam comigo, que eu tenho que voltar para Jesus, para os caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é aquele lá. Esse é o caminho do Senhor. Você sabe uma das razões porque provavelmente, tudo indica, isso está calcificado na minha mente, que eu não volto? Porque se eu tivesse que voltar para lá, primeira coisa, eu não iria usar essa Bíblia que a Igreja Católica usa. Eu teria que ter um pouco de dignidade, de honestidade. De honestidade. Quando o cânon das Sagradas Escrituras ficou pronto? Onde foi? Quando foi? Em que época foi, meu irmão? Quem foi que definiu os livros, 27 livros do Novo Testamento? Agora, eu vou usar uma Bíblia, o Novo Testamento, que foi organizado, que foi canonizado por padre, por bispo, por papas. É muito eu ser incoerente, é muito me faltar qualquer sensibilidade de dignidade humana. É não ter nada de dignidade humana. Então, se eu tiver que sair da Igreja Católica, eu tenho que fazer uma Bíblia. E eu posso colocar coisa do judaísmo, eu posso colocar coisas do budismo, do estoicismo que tem, mas tem tanta coisa, tem tantos mestres de espiritualidade. Espiritualidade não tem apenas na Igreja Católica, queridos. Não é apenas na igreja católica, nas igrejas cristãs. Fora do nosso círculo cristão, tem muita coisa boa. Mas para eu dizer que eu não sou católico, eu abomino a Igreja Católica, porque é a prostituta do Apocalipse. O Papa é o anticristo, é a besta, o falso profeta. Como que eu vou usar uma Bíblia que foram eles que produziram? E vamos lá. Vamos lá, vamos pensar bem. Se do ano 313 foi quando a Igreja Católica surgiu, é quando ela se prostituiu, quando ela deixou de ser Igreja de Jesus Cristo, pois é no ano 393, no Concílio de Hipona, que os 27 livros do Novo Testamento vão ser definidos. Por sinal, a essa época, o imperador Constantino já havia até morrido, já havia falecido. Então é uma incoerência mais crassa, agudíssima. Aqueles primeiros 300 anos já haviam passado. E uma das coisas que também me chama a atenção, como eu ignorar que naqueles primeiros 300 anos se já tinha
passado umas três dezenas de papas. Papas depois de Constantino, papas antes de Constantino. Umas 3 dezenas de papas já haviam passado. Ininterruptamente. Então, como é que eu vou querer aquela igreja daqueles primeiros 300 anos e eu não quero os papas, os bispos? Lá no ano 105, 106, Inácio de Antioquia, ele já falava da Igreja Católica. O nome católico, ele não foi inserido depois de Constantino, depois do ano 300. Lá no ano 105, 106, Inácio de Antioquia já falava isso. E outros padres da igreja já falavam da universalidade, da catolicidade da igreja. Uma catolicidade, Dom Henrique tem um estudo muito bom sobre isso, que não quer dizer, não é sinônimo de que a igreja estava em todos os lugares, embora ela tenha esta dimensão universal para todos os povos. Foi uma ordem de Jesus, Mateus 28, ide, batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho mandado. O ide de Jesus é um ide universal. Mas a catolicidade da igreja, ela não está bem nisso, nem hoje. A catolicidade da igreja, embora ela esteja para todos, mas quantos povos? Quantos lugares que a igreja ainda não chegou? Então não é esta a catolicidade essencial da igreja. A catolicidade essencial da igreja é que ela possui todos os elementos necessários para a salvação. Ela é guardiã, ela é depositária desse mistério dado por Jesus. Não falta nada. Quando o Vaticano II vai dizer que nas igrejas dos nossos irmãos protestantes existem elementos necessários para a salvação, a igreja não faz poesia e não faz média nem com isto. Ela está falando uma verdade, mas o mesmo concílio acrescenta, todavia, a única igreja que possui todos, que possui a catolicidade, que possui a universalidade de tudo que necessitamos para a salvação, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não falta nada. Não falta nada. Então, queridos, há muitas dissonâncias, há muitas inverdades, há muitas incoerências que nós, cristãos, precisamos conhecer para dar testemunho da nossa fé. Aquele testemunho que São Paulo deu lá nas Três Fontanas, morrendo decapitado. Eu tive a graça de estar lá no local, de ver aquela coluna onde ele colocou a cabeça. É um poste, é algo que é mais ou menos isso aqui que ele fez, ó. É isso aqui assim. E o carrasco fez a decapitação. A colina do Vaticano, onde São Pedro morreu de cabeça para baixo. Imagine, queridos, imagine. O meu analfabetismo era tanto que eu dizia que Pedro nunca tinha estado em Roma. Eu conhecia mais do que os historiadores, porque a Bíblia tem que dizer. A Bíblia tem que dizer no dia tal, no ano tal, estava chovendo, era inverno, não sei o quê, foi assim. Quando este não é o trabalho ao que se presta as Sagradas Escrituras. Os historiadores, os arqueólogos, eu era infinitamente mais conhecedor do que todos eles. Todos os conhecimentos empregados para esta constatação de que ali está os restos mortais de São Pedro, de que ali ele foi decapitado, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Tudo isto aqui, que está fartamente registrado e não registrado tardiamente. Mas desde as primeiras épocas, desde aqueles que foram testemunhas e foram passando. A tradição foi passando. A Bíblia, a mensagem de Jesus, era transmitida oralmente, a tradição oral. Quanto material escrito circulava e ninguém sabia o que era autêntico, o que era canônico, o que era crível. E a igreja entra nesta seara
para este grande labor. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, repetindo, eu teria grande dificuldades para não ser católico, para falar mal da Igreja Católica como eu falava, usando um livro da Igreja Católica, e eu sair agora da Igreja Católica para usar a Bíblia que a Igreja Católica forneceu. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem a história da Bíblia. Porque essa história que é contada, ela é falsificada, ela é adulterada. É meia história, é meio pedaço. Porque a verdade não é contada. Quem esconde a verdade do povo não é a Igreja Católica. Esteja certo disto. Qualquer aluno do ensino médio conhece. Porque isto é aula, é matéria de aula. Matéria curricular que são dadas nas escolas. Qualquer aluno do ensino médio conhece as incoerências dos filhos da igreja ao longo dos anos. Mas isto em nada derroga, em nada subtrai, em nada diminui a autoridade da igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Isto não foi dito no século XVI a Martinho Lutero. Isso não foi dito há 50, a 100, a 200, a 300 anos atrás. Isto tem tempo histórico, tem marco histórico, no tempo e no espaço. Então Jesus, ele é aquele que sustenta o seu povo, que sustenta a sua igreja. Assim como Deus não virou as costas para o seu povo Israel, e motivos tinha para isso, mas sempre esteve ao seu lado, Jesus também, apesar de todas as incoerências dos filhos da igreja, ele nunca vira as costas para o seu povo. A sua igreja que é o novo Israel, é o novo Israel. Então, meus irmãos amados, meus irmãos queridos, é uma série de incoerências, é uma série de inconsistências. Porque a Bíblia diz, eu provo na Bíblia. O que é isso? O que é isso? Que aberração, que deselegância, que falta de respeito. Que falta de respeito. Foi Lutero que fez a Bíblia, foi? Ele traduziu para o alemão o quê? Os livros que ele queria tirar lá da Bíblia. Hein? Por quê? Para sustentar a sua teoria? Não doutrina, não doutrina. A sua teoria, o seu ponto de vista, a sua sectária e particular interpretação subjetiva das Sagradas Escrituras. Era o novo Adão que estava surgindo. Era o novo Adão. Ele traduziu uma Bíblia e adulterou e manipulou e fez coisas horríveis. E fez coisas horríveis nas Sagradas Escrituras que até hoje está aí o que a gente vê. Deixa eu continuar aqui na minha horta. Tá bom? E vamos continuar, queridos irmãos e irmãs, dando testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. E um dos maiores desafios, vou terminar com isto dizendo, para nós hoje, queridos, hoje eu sei o que significa ser magoado por causa de Jesus. Porque eu, quando protestante, eu, quando pastor, eu nunca enfrentei isso, não. Essa é a verdade. Eu dizia o que eu queria dizer, pregava o que eu queria pregar, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, inclusive, se tornou essa baixaria. Que se fala as piores coisas, Deus está me autorizando e você fique calado, você me respeite. As pessoas querem se autossustentar em cima do Espírito Santo. Que é justamente para teleguiar. Não, é o anjo da igreja está falando e a palavra dele é a palavra. E ponto. Tá bom, irmãos, isso vai longe.
deixa para lá. Mas pense, reflita. Por favor, pense, reflita. Vamos lutar pela nossa fé. O nosso desafio é amar. É amar. Eu não tinha amor no meu coração. Eu não amava os católicos. Eu pregava para convertê-los, não tinha amor nenhum. Não tinha amor, não tinha respeito, não tinha caridade. Não tinha caridade. Quando fazia uma caridade, se dava uma cesta básica para alguém, o laço já vinha. O proselitismo. Porque eu tinha que trazer aquela pessoa. Era tudo definidamente cronometrado e manipulado. Vou fazer isto por causa disto. Então não é pelo amor. Não é a autenticidade da mensagem de Jesus que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. É uma decisão que eu tomo. Segui-lo ou não segui-lo. Meu filho, vamos trabalhar comigo lá na minha lavoura? Vou, pai. Meu filho, vamos trabalhar comigo lá na minha lavoura? Vou não, pai. O que disse vou, não foi. O que disse não vou, foi. É uma decisão nossa. Então, eu posso dizer que eu nunca apanhei, eu nunca enfrentei acusações tão pesadas, coisas tão feias, tão horríveis, que daria processo. Pela jurisprudência que temos hoje, o Código Penal que temos hoje, daria processo. Então hoje eu sei o que é sofrer por Jesus. Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Hoje eu sei o que é sofrer por aqueles meus irmãos do passado que deram testemunhos de cristãos. Eles sim deram testemunhos de cristãos. Eles são dignos das honras, das glórias dos altares, porque selaram o testemunho com o próprio sangue. Eles não podem ser colocados embaixo da mesa. Eles são luzeiros que devem ser colocados por cada um de nós no devido candelabro da existência. Devem ser mencionados, porque são referências sólidas daqueles que fizeram a vontade de Deus e não negaram a Jesus Cristo, como São Pedro, como São Paulo, como todos aqueles primeiros papas, todos foram martirizados. Lino, Anacleto, Clemente, por aí vai. Todos, Pedro. Todos aqueles primeiros bispos que estiveram no pastoreio da igreja de Roma, para onde tudo convergia em todos os aspectos, eles foram martirizados. Então eles precisam ser postos no candelabro da existência, da pregação cristã. A pregação cristã que é desprovida desse testemunho autêntico de Jesus Cristo. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está sendo deixado de lado. Está sendo deixado de lado. Então é necessário que hoje nós venhamos dar este testemunho de amor a eles. E o nosso amor a eles, o nosso amor à Santíssima Virgem Maria, vai nos trazer um preço muito alto. Porque eles deram testemunho da verdade. Eles deram testemunho de amor, de justiça, de misericórdia, de perdão. Então, irmãos, vamos em frente. Porque este é o desafio que se estabelece diante de nós. Amar aqueles que nos odeiam. E, infelizmente, odeiam-nos com a Bíblia na mão. Quando dizem que nos amam, é mentira. É mentira. Porque as obras provam isso. Mostra-me a tua fé com as tuas obras. A fé não é desprovida das obras. A fé autêntica produz obras autênticas, visíveis, palpáveis. Então não é fácil a gente amar
aqueles que odeiam a nossa mãe, aqueles que odeiam a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. E não se tem o mínimo respeito, a mínima delicadeza, a mínima gratidão por esta igreja que conservou o patrimônio fidei da fé. Não há. Então hoje eu sei o que é ser acusado, o que é ser ferido, a dor, hoje eu sinto na pele, a dor que eu causei em muitos católicos. Em muitos. O quanto eu machuquei, o quanto eu feri, o quanto eu rasguei a alma de muitos deles, com as minhas sórdidas palavras. Diabólicas palavras, eram as palavras que saíam da minha boca. Eu tenho que bater no peito e dizer, por minha máxima culpa, muitas pessoas hoje, se estão de costas viradas para Jesus, para Nossa Senhora, para os santos, para a Eucaristia, para a Igreja de Jesus, eu sou o único culpado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E vamos em frente, com a missão de anunciar Jesus, tornar Jesus conhecido e amado, sobretudo pelo amor. Nisto sereis conhecidos como meus discípulos. Nisto. Não é fácil. Quando Jesus diz, nisto sereis conhecidos como meus discípulos, ele coloca o desafio. O desafio está lançado e estabelecido para todos nós. Se queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, devemos não apenas amar-nos enquanto cristãos católicos, mas, sobretudo, amar aqueles que nos perseguem. Até porque se amarmos apenas os que nos amam, apenas os que comungam a mesma fé que nós, que galardão teremos? Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.